Vem aí a CPI da Covid no Senado. Mas vamos lá, ela vem como, quando e vai investigar o quê? É o tema do vídeo de hoje. Há pelo menos um mês repousa na gaveta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o requerimento para a instalação da CPI para investigar eventuais omissões do governo federal no trato com a pandemia da Covid-19. O autor do requerimento foi o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. E esse requerimento conta com 32 assinaturas, número maior do que o mínimo necessário, que são 27 senadores, um terço do Senado Federal. Mas o presidente do Senado não achou de bom tom instalar a CPI. Ele argumentou que o momento não era adequado, que ia desviar o foco do combate à pandemia e que o momento era para ampliar a vacinação, criar ações conjuntas entre os entes federativos e tudo mais. Vendo que o requerimento de instalação da CPI estava ali adormecido na gaveta do presidente do Senado e que poderia ser esquecido, dois senadores do Partido Cidadania, Jorge Cajuru, de Goiás, e Alessandro Vieira, de Sergipe, foram ao Supremo Tribunal Federal pedir que a Suprema Corte determinasse ao presidente do Senado a instalação da CPI, já que ela cumpria os preceitos constitucionais, como número mínimo de assinaturas e foco definido de investigação. E foi o que o Supremo fez. Na quinta-feira, dia 8 de abril, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi definido por sorteio para relatar o caso, determinou ao presidente do Senado que instale a CPI. Definida a instalação da CPI, o presidente Jair Bolsonaro, cujo governo é o foco principal da investigação, partiu para o ataque, bem ao seu estilo. Ele primeiro questionou a decisão do ministro Barroso e cobrou que o mesmo ministro Barroso e o mesmo STF determinasse ao Supremo que abrisse processos de impeachment, que estão lá no Senado para avaliação contra ministros do próprio STF. Ou seja, ele misturou alhos com bugalhos, uma coisa não tem a ver com a outra. Segundo, ele apontou uma eventual interferência do STF sobre o Senado Federal. E em terceiro, ele começou a trabalhar para que ampliasse o foco da CPI e fosse também para os governos municipais e estaduais. E para isso, inclusive no último domingo à noite, vazou-se uma conversa gravada, não se sabe se foi combinada, se foi vazada, entre o presidente e o senador Cajuru. Nessa conversa, tanto o senador quanto o presidente combinam métodos de atuação na CPI, pedidos de impeachment de ministro do STF, enfim, mais um crime de responsabilidade para Jair Bolsonaro. Nosso objetivo aqui no canal é esclarecer as coisas como elas são, de acordo com a lei, de acordo com a análise fria e imparcial, sem coloração partidária ou ideologia. Então vamos lá. Primeiro que o STF tem uma jurisprudência nesses casos em que ele se vê colocado a determinar a instalação de CPIs no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Em 2005, em maio de 2005, o STF determinou ao presidente do Senado, ao então presidente do Senado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que instalasse a CPI dos bingos. Em 2005, nós estávamos falando do governo Lula e a CPI dos bingos era o caso Valdomiro Diniz. Naquela época, assim como nesse caso de hoje, a CPI ela tinha as assinaturas necessárias e tinha um foco definido de investigação. Só que o presidente do Senado, na época, ele engavetou, ele não queria instalar. Foi para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, recém-aposentado do tribunal, foi o relator e por 10-1 o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente do Senado, Renan Calheiros, tinha que instalar a CPI. E a CPI foi instalada. Em 2007, caso semelhante, aí já estamos falando do segundo governo Lula. Já havia um requerimento com as assinaturas necessárias para a instalação da CPI do apagão aéreo. Essa CPI veio na esteira daquele acidente com o avião da Gol em outubro de 2006. As assinaturas foram acolhidas pelo presidente da casa, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, só que o deputado federal Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, entrou com uma questão de ordem alegando que a CPI não tinha fato determinado. O presidente da casa colocou isso em plenário, o governo tinha a maioria, derrubou a CPI. Só que a CPI tinha as assinaturas necessárias. Os deputados, entre eles Onyx Lorenzoni, que hoje é ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, foi ao STF e o STF, mais uma vez, determinou a instalação da CPI do apagão aéreo. E a CPI aconteceu. E detalhe, o então deputado federal Jair Bolsonaro, em entrevista na TV Câmara na época, cobrou a instalação imediata da CPI seguindo as decisões do Supremo. Agora, a justiça seja feita ao presidente Bolsonaro. Governo nenhum gosta de CPI. Tem um chavão muito antigo e muito clichê na política que fala o seguinte: CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. Teve CPI que não deu em nada, acabou em pizza, como diz um jargão, e teve CPI que derrubou o presidente da República.
como por exemplo a CPI do PC Farias no governo Fernando Collor de Mello. E existiram outras CPIs que deram muita dor de cabeça para os governos, como por exemplo a CPI dos Correios em 2005, que acabou investigando o mensalão no primeiro governo Lula. Ali chegou a ter um movimento que não foi para frente, mas um movimento de impeachment do então presidente. E depois teve a CPI do Petrolão no governo Dilma Rousseff, que também colaborou para o aumento da impopularidade da então presidente. Outra manobra que o governo tentou fazer foi colher assinaturas para uma CPI ampla. Investiga todo mundo na pandemia, investiga o governo federal, investiga as prefeituras e os governos estaduais. O autor desse requerimento foi o senador governista Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Esse requerimento, ao contrário do requerimento do Randolph, que teve 32 assinaturas, teve 40 assinaturas. Só que o regimento do Senado é claro, você não pode instalar uma CPI para investigar governos municipais e estaduais, não é da competência do Senado Federal. O que o Rodrigo Pacheco fez na terça-feira? Ele juntou os dois pedidos de CPI em um só. Ele buscou um meio termo, uma articulação e leu o requerimento de instalação da CPI. Em paralelo a isso, nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do Barroso por 10 votos a 1. O único voto contrário foi do decano Marco Aurélio Mello, só que na verdade ele não votou contra. Ele simplesmente falou assim, olha, não precisava levar isso para o plenário. O Barroso, enfim, o ministro, ele tinha autonomia para decidir isso sozinho. Então foi um voto contrário, mas não tão contrário assim. E agora é o momento de bastidores, é o momento de articulação. Vai ter a CPI? Vai. Vai investigar quem? Começa quando? Vai ser presencial, semipresencial? O Rodrigo Pacheco deu uma entrevista para o Gerson Camarote, da Globo News, dizendo o seguinte, que ele determina que a eleição do presidente e do relator seja presencial e depois se decide se vai ser semipresencial, presencial ou totalmente remota os trabalhos da CPI. O que o governo está fazendo agora? Ele está querendo controlar a CPI. Ele quer ter a maioria dos 11 integrantes da CPI. Como é que vai funcionar agora? Reúne-se presencialmente, de acordo com a determinação do presidente do Senado, os integrantes. Esses integrantes elegem o presidente e o presidente designa o relator. Por tradição, o autor do requerimento é o presidente da CPI. Mas aí nós temos dois autores, que são dois requerimentos diferentes. Temos Randolfo Rodrigues e Girão. Como é que fica? Os 11 integrantes da CPI foram definidos, só que isso pode mudar até o dia da instalação da CPI propriamente dita, até o dia da primeira reunião. Eu vou ler aqui para vocês quem são os 11 integrantes da CPI. Considerados independentes: Renan Calheiros, do MDB, Eduardo Braga, do MDB, Omar Aziz, do PSD, Otto Alencar, do PSD e Tasso Gereissati, do PSDB. Oposição ao governo: Randolfo Rodrigues, da Rede, e Humberto Costa, do PT. A favor do governo, ou seja, da base do governo: Eduardo Girão, do Podemos, Ciro Nogueira, do PP, Jorginho Melo, do PL e Marcos Rogério, do DEM. Além dos 11 senadores titulares, a comissão também conta com 7 parlamentares suplentes. Como eu disse anteriormente, CPI nenhum governo gosta. E geralmente ela nunca é boa para nenhum governo e nunca acaba bem. Ela pode dar um arranhãozinho ou ela pode trazer consequências mais sérias. Qual que é o temor do governo Bolsonaro? De que sejam convocados ex-ministros da Saúde como Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, sejam auditados contratos, sejam auditados destinos de verbas. Como vai terminar essa questão da CPI, ninguém sabe. Não dá para cravar que vai ser uma CPI exclusivamente focada no governo federal ou se vai ser uma CPI mais ampla. Então, não se descarta, inclusive, a judicialização dessa CPI. Mandados de segurança, interrupção. Segundo a Constituição, uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem fato determinado para não se investigar aleatoriamente e prazo determinado de duração. O mínimo são 90 dias e o relator pode prorrogar esse prazo. Por quê? Para não virar uma investigação eterna. E você, qual que é a sua opinião sobre a CPI da Covid? Você acha que é um bom momento para ter uma investigação, para responsabilizar quem deve ser responsabilizado? Ou o momento agora é de focar esforços na pandemia, no aumento da vacinação e para a gente superar logo essa fase tão conturbada do mundo, né? Não só do Brasil. E para encerrar, eu vou fazer aquele pedido que eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos que ainda não conhecem o canal. E muito obrigado e até a próxima.